e todo aplauso. Em nome de Jesus, levanto minhas mãos e apresento aqueles que estão com enfermidades, sejam enfermidades do corpo, da alma ou do espírito, Pai. O Senhor é aquele que tem todo poder, o Senhor é aquele que está em todos os lugares. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, derrama sobre cada vida que aqui está, sobre cada vida que está conectada conosco, conforme a sua necessidade, Pai. Pois é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Cada culto é um momento especial. Cada culto é um momento especial onde nós concedemos liberdade para o agir do Espírito de Deus. E esse agir vai ocorrer sempre de acordo com o espaço que a gente dá para o Espírito Santo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o propósito do Senhor é que estejamos com o nosso coração aberto, permitindo o seu agir e aceitando tudo aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. Uma coisa é permitir o agir de Deus. E se permito o agir de Deus, tenho que aceitar aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. E o trabalhar do Senhor ocorrerá sempre, ocorrerá até o último momento, até o nosso último suspiro, até o toque da trombeta, quando seremos arrebatados e levados à presença do Senhor. Uma coisa é certa, fechando os olhos aqui, imediatamente abrimos os olhos face a face com o Senhor. Jesus falou para um daqueles malfeitores que estava sendo crucificado com Ele, quando Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta do Senhor Jesus foi uma resposta direta, objetiva: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como igreja militante, nós continuamos aqui, lutando. Não é uma luta para conseguir a salvação, por favor. A salvação, o Senhor nos dá gratuitamente. Mas nós podemos dizer que nós lutamos em busca da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós lutamos procurando viver na presença do Senhor, de maneira agradável a Ele. E a única maneira de a gente poder agradar a Deus é através da nossa fé. E o texto bíblico diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse Deus tão tremendo, maravilhoso, que nos criou, e criou todas as coisas que existem nos céus, na terra, acima dos céus, embaixo na terra. Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que nos conhece não somente como aquele que nos criou, mas como aquele que se fez carne e habitou entre nós. Eu acho isso tremendo. Eu acho isso muito importante. Porque Ele nos conhece não somente como aquele que criou, mas como aquele que passou por tudo aquilo que nós passamos. Com uma grande diferença: Ele permaneceu fiel, e fiel em tudo. Em tudo foi tentado. Jesus Cristo, o homem, foi tentado em todas as coisas, tentado como jamais ninguém foi, jamais ninguém será. E Ele permaneceu fiel. Diz o texto bíblico que Ele permaneceu fiel, fiel até a morte, e morte de cruz. A morte vergonhosa da cruz. E naquela noite, antes de ser entregue para o cumprimento daquilo que Ele veio fazer, Ele então criou a ceia do Senhor. Ele instituiu ali com seus discípulos, como memorial, como ordenança. E na ceia do Senhor nós proclamamos, nós anunciamos a morte de Cristo. E quando anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição ao terceiro dia. E o batismo que salva é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. Quando nós entendemos e aceitamos que a morte de Cristo foi a nossa morte,
e a sua ressurreição, a nossa ressurreição, a nossa oportunidade para que estejamos vivendo uma nova vida em Cristo. E sempre estou fazendo perguntas para mim e para você. E a pergunta que sempre me faço: será que verdadeiramente estou vivendo conforme o Senhor espera de seus discípulos? Será que verdadeiramente estou amando ao próximo? Ah, meus amados irmãos, a presença do Senhor faz toda a diferença. E por gentileza, abra a sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 1. O propósito do Senhor é que estejamos crescendo no seu conhecimento, crescendo no conhecimento de Deus. Tudo aquilo que conhecemos de Deus não foi descoberta humana, mas revelação divina. Ele se revelou, Ele se apresentou. Se o Senhor não tivesse se revelado, nós não o conheceríamos. Mas o seu amor tremendo, o seu amor imensurável pelo ser criado, o fez não somente se apresentar, mas levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos resgatando da morte eterna para a vida eterna. Então precisamos crescer no conhecimento de Deus. E a única maneira da gente crescer no conhecimento de Deus é através da palavra. Pedindo sempre ao Senhor, orando para que o Espírito de Deus nos traga a revelação da sua palavra. E aqui no capítulo 1, versículos de 10 a 11, nós lemos. Colossenses capítulo 1, 10 a 12. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Aleluia! Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Aleluia. A palavra fala por si só. Eu me lembro que no início do ministério, um pastor amigo, ele disse: eu vou dizer algo para você que eu aplico na minha vida. No dia que você subir ao púlpito e não tiver nada para dizer, abra a Bíblia e leia. Deixe-me dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Abra a Bíblia e leia todos os dias. Medite nessa palavra. Essa palavra que é viva e que é eficaz. E nós sabemos que Deus age de maneira soberana, de maneira poderosa, para que todos aqueles que estão em Cristo sejam perseverantes na palavra, tendo como objetivo maior a vida eterna. E nós sabemos que somente em Cristo Jesus nós temos a garantia da vida eterna em sua presença gloriosa. Isso é a graça de Deus. Eu tenho dito aos irmãos que a graça de Deus é maior do que a vida. E jamais nos esqueçamos de que é pela graça de Deus que somos salvos por meio da fé. Não existe nada que possamos fazer para com nossas atitudes, com nossas palavras, possamos conquistar a vida eterna. Nenhum ato,
ou todos os atos juntos, todos os esforços humanos poderão nos levar a Deus, senão Jesus Cristo. Onde ele se declara lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Então, conscientizados dessa realidade, nós temos a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. E sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito, completo e eficiente. Nenhum dos seus atos necessitam de qualquer ajuste, qualquer complemento. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, porque ela é atualizada e vivificada pelo seu Santo Espírito a cada instante. Ou seja, agora. E Deus continua fiel. Ele continua em fidelidade, Ele continua falando conosco, Ele continua dirigindo a nossa vida. Então nós podemos dizer, irmãos, que a salvação é perfeita, completa, eficiente, poderosa e eterna. Aleluia. Eu vou repetir, a salvação, ela é perfeita, completa, eficiente, poderosa e eterna. Glórias ao nome de Jesus. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo aplauso. Estamos Te louvando através do nosso aplauso, Senhor. E o Senhor sabe disso. O plano divino para a salvação do ser humano, nós podemos dizer que foi minuciosamente planejado antes da criação de todas as coisas. Aí você diz: mas pastor, por que o Senhor diz que o plano, o propósito para a salvação do homem foi elaborado antes da criação de todas as coisas? Porque nós somos os mais importantes na criação. Nós somos os mais importantes. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus, para que tenhamos uma vida plena em Sua presença, uma vida em submissão, uma vida na dependência total do Senhor. Quanto maior for a nossa dependência ao Senhor, maior será a nossa obediência a Ele. Imaginar que o ser humano tem a capacidade de salvar a si mesmo através das boas obras é rejeitar a Deus como Criador e a Cristo como Salvador. O Deus eterno nos concede o espírito de sabedoria, o espírito de revelação no pleno conhecimento dEle, e nos faz perceber a suprema grandeza do seu poder para conosco. Aqueles que creem, segundo a atuação da força do poder divino que atuou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos ao terceiro dia e fazendo-o assentar à sua direita, como Deus o Filho. E o Senhor nos diz que está assentado à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. Nós temos diante do Senhor um sacerdote perfeito, supremo, aquele que não pecou, o último Adão, primeiro Adão, Espírito vivente, mas o Senhor diferente, Espírito vivificante, entregou a sua própria vida em favor da nossa. Sabe, irmãos, então o Deus eterno, Ele se apresenta, Ele se declara, Ele expressa os seus propósitos, e Ele age sempre, como tenho dito, com poder e grande glória. A presença divina é garantida
na vida de todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Essa garantia da presença divina é exatamente naqueles que estão em Cristo. Então, como servos do Pai Eterno, nós precisamos estar acordados, precisamos estar vigiando e orando, atentos para que não nos deixemos cair nas astutas ciladas do inimigo. Não existe nenhuma promessa divina de que as aflições não sejam enfrentadas, mas existe a garantia da presença divina em nosso ser por todos os dias da nossa vida, sempre nos fará ultrapassar as dificuldades, as lutas e aflições que enfrentamos no dia a dia. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Precisa estar sempre declarando isso. Ele não habita em todas as pessoas. A Bíblia diz, é o próprio Jesus que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele nos faz habitação do seu Santo Espírito. E a presença do Espírito de Deus nos traz consolo, conforto, reanima, nos faz perceber que temos uma missão a cumprir. E essa missão, como discípulos de Cristo, é viver para o louvor da glória de Deus. Porque quando vivemos para o louvor da glória de Deus, estamos testemunhando de que há um Deus supremo, poderoso, maravilhoso, eterno, criador de todas as coisas, que não nos desampara, que não esquece, que conhece as nossas necessidades, que está presente diante dos nossos sofrimentos. O Senhor planejou o melhor para o nosso presente e futuro. Agora cabe a cada um de nós rejeitar ou aceitar. E nós aceitamos quando nos submetemos a Ele. Aceitamos quando reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Aceitamos quando entendemos que somos falhos, que somos frágeis, que cometemos erros, e a necessidade de uma correção contínua com o GPS espiritual, da nossa vida com o GPS espiritual, que é a palavra de Deus. Irmãos, não dá para viver sem a presença de Cristo. Não dá para fazer isso. Não dá para chegar aqui e falar alguma coisa para vocês se não estiver vivendo conforme os princípios bíblicos. E o fato do Senhor Jesus ter vencido, o fato do Senhor Jesus ter resistido a todas as tentações, de ter permanecido fiel ao Pai, significa que Ele nos fortalece, que Ele nos dá todas as condições para que verdadeiramente possamos resistir, dizendo não ao pecado, dizendo não a tudo aquilo que o mundo tem como normal, como natural. Meus amados irmãos, casamento é instituição divina, a família é instituição divina. Casamento é uma instituição divina. Primeira pergunta que você responde aí na sua mente: como é que você está vivendo o seu casamento? Como tem sido o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos? Eu tenho dito aqui aos irmãos que Deus coloca amor onde não existe mais amor, Deus coloca atração onde não existe mais atração, Deus coloca entendimento onde não existe mais entendimento. E preciso ressaltar sempre: cada situação é uma situação que precisa ser analisada à luz da palavra. Escrevendo aos Romanos, sob inspiração divina, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados
segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu tenho dito esse texto aqui várias vezes. E o propósito é que você assimile isso na sua mente, no seu coração, e aplique isso na sua vida. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Eu não conheço as suas lutas, mas Deus conhece todas elas. E Ele conhece não apenas de ouvir falar, Ele conhece porque Ele habita em você. Ele sabe exatamente de tudo aquilo que nós estamos necessitando. Eu entendo, irmãos, que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é completo. Não é algo teórico, mas é palavra, é prática. Isso precisa ser colocado em prática na nossa vida diária. Mesmo tendo a consciência de que somos imperfeitos, mas o nosso modelo de vida é perfeito. Nosso modelo de vida é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aleluia. Não importa o tempo no qual estamos vivendo, o que importa é que Jesus declarou: o céu e a terra hão de passar, mas a minha palavra jamais passará. Então essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra é poderosíssima, aleluia. Então o propósito divino para com todos aqueles que estão em Cristo Jesus é de nos fazer mais do que vencedores. E no momento oportuno de Deus, tudo será realizado. Ô meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor. Descanse. Confie. Ele tem recolhido as suas lágrimas e vai continuar recolhendo. Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A pior coisa que pode existir é alguém pensar que não tem falha alguma. Nós temos dificuldades em perceber as nossas falhas, mas uma facilidade tremenda de perceber as falhas dos outros. No momento oportuno, mais uma vez, no momento oportuno de Deus, tudo será realizado. Agora cabe a cada um de nós em todo o tempo confiar plenamente na palavra e no agir divino. Ele é sempre fiel. Amém? Você pode dizer bem alto: Deus é sempre fiel. No momento certo, no tempo de Deus, você perceberá que Ele tem agido há muito tempo na sua vida. Lá na frente, muitas vezes é que a gente vai ver as coisas. Deus não faz nada sem propósito. Deus tem um objetivo. Então, por favor, não tenha pressa. Deus não precisa de ajuda. Não se desespere. Não desanime. Mas confie em Deus, que age para que todos cresçam no conhecimento da sua palavra. Sabe, irmãos, como igreja de Cristo, nós precisamos estar atentos para que não nos deixemos levar pelos ventos doutrinários, entre aspas, que têm surgido nos diversos lugares. O verdadeiro e completo conhecimento de Deus só é encontrado nas Sagradas Escrituras. Você responde aí na sua mente, no seu coração: verdadeiramente ela tem sido a sua regra de fé e prática? A palavra de Deus realmente tem sido a sua regra de fé e prática? O conhecimento de Deus é objetivo e não subjetivo. E mais uma vez, só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós.
E em Cristo nós fomos resgatados da morte para a vida eterna, das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos libertos das cadeias do pecado, para uma vida plena na presença do Senhor. E vida plena não é sinônimo de vida perfeita, mas de uma vida que se alegra na presença do Senhor, de uma vida que está determinada a viver fazendo da sua própria vida prática do que o Senhor nos ensina na sua palavra. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 11 e 12, está escrito: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Aleluia. A riqueza do texto nos mostra que em Cristo nós temos uma indescritível esperança. E também somos uma esperança, porque a nossa esperança é viva. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança é aquela que venceu a morte e ressuscitou com as chaves da morte e do inferno e vive eternamente. Aleluia. Então temos herança em Deus. Ele está dizendo então que nós somos valiosos em Cristo. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi o preço pago por mim, por você, por toda a humanidade. Mas ele ressalta de uma maneira muito clara que para que o seu sacrifício e a sua ressurreição sejam válidos na vida de alguém, é necessário que esse alguém aceite a Jesus Cristo como seu Senhor, o único e suficiente Salvador. Então nós somos herança de Deus. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Então você pode dizer, o povo de Deus são os santos de Deus, a herança de Deus e a possessão de Deus. Aleluia. É o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 1, 11, 14, 13 e 14. Então, irmãos, nós precisamos de entendimento espiritual. Nós precisamos da sabedoria de Deus para que possamos compreender a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, para que sejamos capazes de colocar em prática essa verdade as nossas tarefas e decisões diárias. Então conhecimento e prática precisam andar juntos. Se não há conhecimento, não há prática. E se não há prática do conhecimento, de que adianta o conhecimento? Quando crescemos no conhecimento de Deus, crescemos também no temor do Senhor e em fidelidade ao Senhor. Quem está acordado, diga amém. Aleluia. Eu vou concluir. Equipe de louvor. O nosso amor precisa estar fundamentado em Cristo. Então, precisamos rever a cada instante o grau de compromisso que temos com Deus e o grau de compromisso que desejamos ter com Ele. Eu entendo que devemos procurar aumentá-lo a cada instante mais e mais. Quando crescemos no conhecimento de Deus, nós devemos também crescer em santificação. Irmãos, escute o que eu vou dizer. Não é possível crescer no conhecimento de Deus sem crescer na busca da santificação. Diante do conhecimento de Deus, o Espírito Santo nos faz perceber a necessidade de estarmos buscando a santificação. A justificação ela vem por igual para todos, mas a santificação é algo pessoal de cada um com o Senhor.
pouco se tem falado sobre santificação. Mas aqui a gente tem falado sempre sobre santificação. Porque é bíblico. Porque é necessário. Irmãos, é muito bom a gente olhar e ver a igreja cheia. É muito bom. Mas o objetivo maior é que vocês estejam sendo edificados nessa palavra. Edificados em Cristo. Esse conhecimento ele tem que estar sendo, tem que ser arraigado na mente e no coração. De uma maneira tal que facilmente haverá o discernimento. Se verdadeiramente aquilo vem do Senhor ou não vem do Senhor. Porque é um aumento dessa dependência. E o aumento dessa dependência ao Senhor e o aumento da busca da santificação passa a ser algo prazeroso. A gente sente paz. Não precisamos da droga, não precisamos da bebida, não precisamos de absolutamente nada para estarmos felizes e alegres com o Senhor, porque a presença dEle nos traz isso. E a tristeza não vai encontrar lugar na nossa vida, porque está escrito que diante do Senhor, diante da presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Ela vai chegar, vai, mas ela não vai poder ficar, aleluia. Ela não vai encontrar lugar para ficar. Então entendemos e cremos que estamos nas mãos do Senhor. E uma vez nas mãos dEle, porque pertencemos a Ele. Na verdade, no meu coração a vontade é de ser arrebatado. Mas ou chamado ou arrebatado. Não tenho nenhuma dúvida de que estarei face a face com o Senhor. Que a graça de Deus é maior do que a vida. É essa graça tremenda e maravilhosa que nos faz perceber isso. Terminou o seu propósito, terminou a sua missão aqui, vem para cá agora. Servo justo e fiel. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer que necessitamos viver na presença do Senhor. Eu vou resumir isso de uma forma bem objetiva, bem simples. Significa honrá-lo em tudo, a partir do nosso coração. O grande cuidado deve ser sempre este: realmente estou determinado a viver eternamente na Nova Jerusalém Celestial? Todo mundo diz, claro, pastor, claro que eu quero. Então, se a resposta for positiva, há necessidade em crescer no conhecimento de Deus. Pense sobre isso. Examine-se cada um a si mesmo. Então não devemos deixar de lado os afazeres e compromissos, mas em todo tempo nós devemos manter fixo os nossos pensamentos nas coisas celestiais. Nem pense, nem por 1 milímetro, nem por 1 milionésimo de segundo, que o Senhor perdeu o controle de nada. Jamais nos esqueçamos que Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa existência. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida. Cristo será ainda mais importante em nossa vida celestial, porque estará visivelmente presente. Continuaremos, pois, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe de louvor. Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
Amém? Você pode assentar. Evangelho de Mateus, capítulo 20.